Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura diária da Bíblia e hoje nós estaremos concluindo as leituras em Lucas, capítulos 23 e 24, lembrando sempre que é a versão que usamos Almeida Revista e Atualizada. Vamos lá então, capítulo 23. Levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos e ali passaram a acusá-lo dizendo: encontramos este homem pervertendo nossa nação, vedando pagar tributo a César e afirmando ser ele o Cristo, o rei. Então lhe perguntou Pilatos: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu o dizes. Disse Pilatos aos principais dos sacerdotes e às multidões: não vejo neste homem crime algum. Insistiam, porém, cada vez mais, dizendo: ele alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galiléia, onde começou, até aqui. Tendo Pilatos ouvido isto, perguntou àquele homem se aquele homem era galileu. Ao saber que era da jurisdição de Herodes, estando este naqueles dias em Jerusalém, lhe remeteu. Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito queria vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito. Esperava também vê-lo fazer algum sinal, e de muitos modos o interrogava. Jesus, porém, nada lhe respondia. Os principais sacerdotes e os escribas ali presentes acusavam com grande veemência. Mas Herodes, juntamente com a sua guarda, tratou-o com desprezo e, escarnecendo dele, fez-o vestir um manto aparatoso e o devolveu a Pilatos. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes viviam inimizados um com o outro. Então, reunindo Pilatos os principais dos sacerdotes, as autoridades e o povo, disse-lhes: apresentai-me este homem como agitador do povo, mas tendo interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes do que vos acusais. Nem tampouco Herodes, pois não o tornou enviar. É, pois, claro que nada contra ele se verificou digno de morte. Portanto, após castigá-lo, soltá-lo-ei. E era-lhe forçoso soltar-lhe um detentor por ocasião da festa. Toda a multidão, porém, gritava: fora com este, solta-nos Barrabás. Barrabás estava no cárcere por causa de uma sedição na cidade e também por homicídio. Desejando Pilatos soltar a Jesus, insistiu ainda. Eles, porém, mais gritavam: crucifica-o, crucifica-o. Então, pela terceira vez, lhes perguntou: que mal fez este? De fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de castigá-lo, soltá-lo-ei. Mas eles instavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado, e o seu clamor prevaleceu. Então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido. Soltou-lhe aquele que estava encarcerado por causa da sedição e homicídio, a quem eles pediam, enquanto a Jesus o entregou à vontade deles. E quando o conduzissem, constrangendo-se, um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os seus ombros para que o levasse após Jesus. Seguiam numerosa multidão do povo e também mulheres que batiam no peito e lamentavam. Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmos e por vossos filhos, porque virão dias em que se dirá: bem-aventuradas as estéreis, que não geraram e nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes: cai sobre nós, e aos outeiros cubra-nos, porque se em lenho verde fazem isso, que será no lenho seco? Também eram levados outros dois, que eram malfeitores, para serem executados com ele. Chegaram ao lugar chamado Calvário. Ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, repartindo as suas vestes, lançaram sortes, e o povo estava ali e todo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou aos outros e a si mesmo não se salve. Se é o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados escarneciam e aproximavam-se e trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava a epígrafe com letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva a ti mesmo e a nós também. Respondendo, porém, o outro, dizendo: nem menos temes a Deus, estando sobre igual sentença? Nós, na verdade, com justiça,
porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez, e acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre a terra até a hora nona, e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Vendo o centurião que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que tinham seguido desde a Galiléia permaneceram a contemplar de longe estas coisas. E eis que um certo homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com o desígnio e a ação dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus em que esperava o reino de Deus, tendo procurado a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus, e tirando do madeiro, envolveu num lençol de linho e depositou num sepulcro aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação, e começava o sábado. E as mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo com o corpo que fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram, segundo o mandamento. Agora, meus irmãos, o capítulo 24. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entraram, não acharam o corpo de Jesus. E aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe dois varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscais dentre os mortos ao que vive? Ele não está mais aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das palavras, e voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram essas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como delírio, e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e baixando-se nada viu, senão os lençóis de linho. Retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Naquele mesmo dia, dois deles estavam a caminho para uma cidade chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas essas coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou deles e ia com eles, e os seus olhos, porém, estavam como impedidos de reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és tu o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? E lhes perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e em palavras, diante de Deus e diante de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, e hoje já é o terceiro dia desde que tais coisas aconteceram. E é verdade que algumas mulheres das conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, as quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram com exatidão o que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhe disse Jesus: honestos e tardios de coração, para crer no tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que ao seu respeito estava em todas as escrituras. Foi a maior aula de teologia ao ar livre aqui, né? Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e o dia já se declina.
E entrou para ficar com eles, e aconteceu que quando estava à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido lhe deu. Então lhe abriu os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava e nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram-lhe o que acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Falavam ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam que estavam vendo um espírito. Mas ele lhe disse: por que estáis perturbados? Por que sobe em dúvida o vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés, e por não acreditarem ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus disse: tendes alguma coisa para comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhe disse: são essas as palavras que vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhe disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados em todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunha dessas coisas. Eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então os levou para Betânia, e erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, eis-se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Então, meus irmãos, eventos finais aqui do ministério terreno de Jesus, né? A sua prisão, a sua morte, a sua crucificação, a sua ressurreição dentre os mortos e, claro, aqui a grande comissão dada para os discípulos para ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Amém? Obrigado por assistir mais esse vídeo. Os irmãos, deixa aí o seu joinha para que o YouTube considere o conteúdo como relevante. Os irmãos possam também se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para receber os vídeos. Todos os dias a gente grava um vídeo aqui da leitura diária da Bíblia e que os irmãos também possam compartilhar com seus amigos, com seus contatos, com seus parentes, tá? Para que mais pessoas ouçam a palavra de Deus. E claro, em primeiro lugar, leiam a palavra de Deus.